Marieles, Antônias, Graças, Elviras, Marias, Claras, Joanas, Odetes, Denises, Reginas, Rosanes, Catarinas, Fernandas. (8 de março de 2023). Estamos de volta com o programa Conhecer, através da rede SDP-TV, para todos os cantos da nossa terra azul. Programa Conhecer. Programa Conhecer. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E eles respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E eles respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Olá, gente! Estamos aqui de volta com o programa Conhecer, chegando devagarzinho, agradecendo a vocês que já estão aí presentes. E eu quero que vocês confirmem se vocês me ouvem bem, com um aceno aí. Boa noite, minha amiga Elisete Santos, Drica Armo, que é a minha amiga e irmã Adriana. Grande abraço. Então quer dizer que vocês me ouvem bem, é isso mesmo? Que bom, que bom. E aí, eu já vou começando a chamar quem já está na casa do conhecimento, conhecer. Estamos aqui para conhecer efetivamente. Somos todos aprendizes. Obrigado, minha irmã Adriana, pelo feedback. Dona Anitta, a nossa baluarte aqui da doutrina espírita. Eu diria que é Alagoinhas e região. Grande abraço, minha irmã. E eu já vou chamando aqui para compor a nossa sala, já que eu citei tantas mulheres, e eu inicio o programa como essa figura, tendo essa figura fantástica, de grande importância para a reflexão. Mais um acaba de entrar aqui, que foi a nossa irmã Marielle Franco. Com certeza será citada aqui. Então já vou chamar logo aqui as minhas amigas e irmãs. Boa noite, Margarida Strapa, como vai você? Exatamente. Para elas entrarem, vendo que esse Instagram ele começa sempre pro lado contrário aí. Você tem que apertar essas duas setas. Isso. É experiente. Grande amiga, como vai você? Boa noite Raimundo, boa noite pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E é isso, estamos aqui, né?
Uhum. Uma carinha de cansada, assim, de uma jornada de mulher. Mas está valendo. Ai, Deus, né, minha irmã? Deixa eu ver aqui, que a minha amiga Elisandra já entrou aqui. Deixa me ver. Minha amiga Marise também já está na área. Deixa eu chamá-la aqui para... Marise, eu queria que você fizesse a solicitação, que eu já solicitei aqui e ela não está aparecendo, né? Se você puder enviar a solicitação, fica à vontade aí, Drica, para achar seus filtros aí. Ótimos os filtros aí. Eu não posso botar nenhum filtro, porque se eu botar um filtro, eu tiro a logo aqui Ah, do, é verdade. do conhecer. Deixa eu ver se eu vejo aqui. A Lisandra já está aqui, já vou chamar. Só falta. Não está aparecendo. Deixa eu ver se é a Lisandra ou se é a Marisa. Parece que é a Lisandra. Não, É a sou eu. Lisandra ali. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite, saudade, amigos. Pronto, que saudade, minha irmã, também. Já chamei aqui nossa amiga Marisa também para a gente fechar logo o quarteto aqui. O MAES aqui, ó. Ah, Maria, fechou! Boa noite. Gente, que bom tê-las. Agora, vê se alguém tá com... Tem alguém com fone de ouvido aí? Não, né? Não, né? Eu tô com fone de ouvido. Ah, vê se você Desliga. consegue tirar. Desliga aí, porque senão ele dá um retorno aí. Vamos ver. Oi, oi, som é... Testando. Tirei. Tá. Me ouve bem, Alessandra? Sim. Marise. Muito bem. E a- Oi, Elisandra, Adriana. minha Prazer, amiga Maria. querida, Adriana. Também. Boa noite, Marise. Boa noite, Elisandra. Beijo. Então tá ótimo. Beijo. Então, para poder a gente aproveitar o máximo de tempo para a gente falar sobre mulheres que marcaram e que marcam, né? E sobre avanços e retrocessos, eu já vou passar logo a palavra. Seja muito bem-vinda, minha amiga Marise Perlira. Boa noite, meu amigo Raimundo. É sempre um prazer estar com você, dividindo, né? Sempre esses saberes que adquirimos aí ao longo da vida. Boa noite, minha amada Adriana, minha irmã querida. Lisandra, é um prazer, né? Conhecê-la. Nós nos conhecemos só pelas redes sociais. Boa noite a todos, né? Que veio aqui, né? Para poder prestigiar este momento de, não só de homenagem, mas também de luta e resistência de nós mulheres em relação a esse processo machista, né? Esse processo tão dolorido que nós já viemos sofrendo desde lá de tempos remotos, né? Então, é bom nós refletirmos na noite de hoje, né? Trazendo e homenageando pessoas maravilhosas, mas também levando para o campo da reflexão toda a problemática que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Perfeito. As pessoas chamam, Adriana, isso aí de spoiler. E esse spoiler que foi dado por Marise, eu já fico contente, porque o espaço aqui é democrático e você já tem uma prévia de como nós vamos abordar esses temas. E não precisa falar, a gente precisa falar. E não é à toa que eu também convidei a minha amiga e irmã, Elisandra Lins. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Salles. Uma boa noite a todos. Eu vim entrar ali até seu Silvino, companheiro também de estudos. Prazer estar com vocês, para que a gente possa alertar, lembrar as pessoas, né? Porque o Dia das Mulheres ficou uma coisa muito romantizada. Flores, parabéns. E, na verdade, a origem da data não é essa romantização. Ela é fruto de outras situações. E isso é que nós temos que lembrar as pessoas. Excelente, excelente. Já viu? Aí fica mais fácil agora para a Adriana pegar
a bola já no meio de campo, depois de essas duas profissionais aí das reflexões, Marise e Elisandra. Aí a Adriana já pega a bola para poder. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, Raimundo. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Marise, querida. Boa noite para vocês. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. E a deixa da Elisandra foi ótima, né? Que é essa questão de não ser um dia para flores, né? Não, se romantiza muito a questão do Dia Internacional da Mulher. E nós estamos aqui para polemizar um pouquinho, né, meninas? Esse negócio de flores, eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, né? Que as grandes mudanças, elas não acontecem com conversinha mole, elas vêm de uma revolta, né? Elas vêm de uma situação provocante. E é justamente isso, graças, né, a mulheres que levantaram bandeiras e que estavam incomodadas com os lugares, né, que ocupavam, que hoje nós podemos comemorar algumas coisas, algumas conquistas ainda tímidas, ainda bem tímidas, mas já podemos comemorar alguma coisa, olhando agora a partir de uma visão mais otimista, né? Já temos algo a comemorar. Mas falta muito ainda. Perfeito. Estamos a caminho, né, Adriana? Isso. Falta muito, estamos a caminho. Eu estava agora, quando eu estava chegando aqui em casa, eu gosto muito de ouvir a Voz do Brasil. Agora estou gostando de ouvir mais. Até uns 3 meses atrás eu estava com uma repulsazinha para a Voz do Brasil, mas agora eu comecei a ouvir, não sei por quê. Isso é verdade. Aí, uma deputada federal, ela parafraseou a nossa amiga Elisandra aí, dizendo que não queria negócio, não queria parabéns, não. E eu aí vou pegar o gancho, já para a gente provocar aqui. Eu, enquanto o programa Conhecer aqui, trazendo vocês, eu também não vou externar aqui o parabéns, mas eu vou dizer a vocês que eu estou nessa luta. E é papel preponderante, né, do homem que tem a capacidade reflexiva das melhorias que têm que ser alcançadas no papel da busca dessa equidade, dizer a vocês, né, que eu estou inserido nessa luta e é um dos propósitos da nossa reflexão de hoje. E com essa reflexão eu já abro num espaço democrático para quem quiser tecer os seus comentários acerca do que queira. Eu gostaria, né, de agradecer a todos que mandam flores, sim, para as mulheres, tá? Apesar da gente não gostar, mas nós merecemos flores. Mas não é só flores que nós merecemos. Sim. Nós merecemos muito mais do que flores, do que palavras bonitas. Merecemos, acima de tudo, reconhecimento por sermos aquelas que sempre estão à frente dos lares, trabalhando para que eles sejam equilibrados e respeitados. Essa harmonização no lar é de suma importância para que uma sociedade se torne equilibrada e viva. Então, eu agradeço as flores, mas não são só as flores. Que essas flores nós possamos receber quando estivermos vivas. Na Bahia, acabamos de ouvir também, quando você cita aí o jornal, que a cada 4 dias uma mulher é assassinada, né? Então, não adianta dar flores depois. A gente quer as flores enquanto nós estivermos sendo reconhecidas como seres importantes e motivadores de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Nem tudo são flores, né, Marisa? Nem tudo. Nem todas as flores nós aceitamos. Elisandra, dentro dessa ótica que a Marise traz aí, nós temos, eu falava ali sobre as conquistas, geralmente a gente traz como carro-chefe a Lei Maria da Penha, que é um ganho inimaginável, gigantesco. Né? Nós temos a inserção no Código Penal, e aí eu vou abrir para você que está na área do direito, aí a inserção no Código Penal do feminicídio como um crime praticamente, se você pode me esclarecer, um crime hediondo. Então, eu queria que você
falasse um pouco o que é que a gente tem aí de conquistas, o que é que tem de ganho, e a Adriana já pega como uma forma de analisar também o que é que tem de retrocesso, já para você ir analisando também, Adriana. Perfeito. Bem, deixa eu colocar uma coisa importante, né, para aqueles que nos escutam, que eu não sou penalista. Porém, tá, é muito importante. Eu sou juiz laboralista, que é totalmente uma área mais social. Mas com relação a esse tópico propriamente dito, tá, a Lei Maria da Penha, de fato, foi uma conquista. Na verdade, ela é fruto de uma punição ao Estado brasileiro. Isso. Ela não foi algo que foi dado de graça, tá? Não foi algo que os homens pensaram, né, em dar para as mulheres um reconhecimento do sofrimento, não. Foi o resultado de uma punição. Perfeito. E as normas que se seguiram, assim, também é uma forma de dar reforço a essa punição que o Brasil sofreu. Tá? Então, não foi algo, né? Não foram flores que ganhamos, não foi de reconhecer que a mulher, não, foi fruto de uma punição. Foi algo reconhecido da omissão do Estado brasileiro com as mulheres que eram vítimas de violência doméstica, principalmente por seus companheiros, por seus maridos, que fez com que o Brasil fosse penalizado a nível internacional. E para que ele não sofresse maiores, né, sanções que tem, você acaba boicotando os países que fazem parte, não são signatários de instrumentos internacionais para que eles não sejam boicotados, eles cumprem a pena. O Brasil cumpriu a pena e a lei foi redigida. Claro, é uma grande conquista, tem que melhorar muito mais. Isso vai ocorrer com a educação assim, dos homens. Eu tenho um amigo que ele é padre e ele faz uma reflexão, uma provocação através de uma brincadeira. Ele coloca assim, tudo bem, hoje é dia 8, Dia Internacional das Mulheres, vamos comemorar, vamos festejar, mas amanhã todo mundo no pé do fogão e no pé do tanque, viu? Não admite. Então ele faz essa provocação que é muito interessante. As pessoas, e a maioria, mas não vê assim, não é um comentário machista, mas é um comentário justamente para refletir. Sim. Você tem a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, mas ela exige muito mais. Porque nós temos muitos casos, Marise trouxe justamente a reportagem do jornal de hoje, que a cada 4 dias uma mulher da Bahia morre, e tem umas que morrem por requinte de crueldade, porque elas são assassinadas e a medida protetiva está do lado. Não aguentada para dizer, olha, vocês fizeram ali, mas pouco importa. É uma música do Sidney Magal, né? Que pega com outro te mato, te manda algumas flores e depois escapo. Exatamente. E aí, a Adriana foi como ela puxou. A Adriana está dizendo que as grandes conquistas, né, Adriana, elas são a base de revolução, de sofrimento, de tudo. E aí eu queria que você, já nessa fala da Elisandra, se você visse as próprias conquistas mesmo, e quer que você vê também como calmaria e como retrocesso, Adriana. Se você tiver com essa... Pronto. Em relação à fala da Elisandra, é perfeita, viu, Elisandra? A fala, e bem reflexiva mesmo aí a fala do padre. E quando você diz, Raimundo, que você, né, está nessa luta também pela defesa do direito das mulheres, isso é uma conquista. Isso eu já avalio como uma conquista grande, quando a gente tem homens se conscientizando, né, a respeito dessa luta das mulheres, de levantar realmente a bandeira e de estar do nosso lado. Porque durante muito tempo, comportamentos assim machistas, patriarcais, fizeram com que mulheres fossem confundidas em relação ao seu próprio papel, né? E aquilo que é, como se diz, coisa de mulher e coisa de homem. Isso acabou acarretando em uma jornada dupla feminina absurda, né? A mulher, ela não trabalhava fora até determinado tempo, ela conquistou, né, também esse direito de trabalhar e de ter sua própria renda, sempre com aquela luta do salário ser inferior e etc e tal, mas ela conquistou. Só que
junto com essa conquista veio, tudo bem, você quer trabalhar? Ótimo. Mas aí, e o filho que você tem para cuidar? Você vai conseguir dar conta dos dois? E aí a mulher começa a trabalhar, né, cuidar do filho e ter como obrigação cuidar da casa. É como se fosse assim, você tem certeza que você consegue dar conta de tudo? E quem disse que é a mulher que tem que dar conta de tudo, né? Porque ela trabalha, ela precisa ajudar em casa com a renda que ela trabalha e continua sendo responsável pelos afazeres domésticos. E parece bobagem, assim, não é que parece bobagem, mas assim, quando a gente levanta um assunto desse, né, serviços domésticos e tudo, essa é a grande luta da maioria das mulheres que trabalham, né, porque, assim, sempre o peso maior está nas costas da mulher, né, e assim, quando a gente tem um homem consciente de que ele também é responsável pelo cuidado com o filho, de que ele também é responsável pelos afazeres domésticos, né, de que ele é tão responsável quanto a mulher. E aí já aproveito essa oportunidade também para fazer um apelo às mães de meninos, né, para fazer um apelo às futuras mães também de meninos, que nos ajude, né, com essa mudança de paradigma em relação ao que é obrigação de homem e o que é obrigação de mulher. Que também nos ajude em relação a como tratar uma mulher, né, com respeito, com educação, sem objetificar, né, e a educação, aí eu entro com a nossa área também, né, Marise, que a educação é uma grande aliada nessa construção, né, do futuro de meninos, de homens mais conscientes em relação ao papel do respeito com a mulher, né, e de reconstruir, porque a gente precisa, na verdade, reconstruir muita coisa, desconstruir muita coisa, né, e avaliar muitos comportamentos e pensamentos equivocados em relação ao papel da mulher e ao papel do homem na sociedade. Eduquem os seus meninos para que respeitem as meninas, para que, se tornando homens, se respeitem as mulheres. Perfeito, Adriana, a sua colocação, excelente a colocação de vocês. E eu gostaria de dizer que as informações que vocês trazem aqui, as pessoas assistem no IGTV, mas, sobretudo, através da rede SDP TV, as pessoas têm dado um feedback sobre o programa Conhecer, e eu observo lá, às vezes tem lá 115, 120 mil pessoas assistindo, observando as informações do programa Conhecer. Então, o que vocês trazem aqui de informação não vai ser diferente em muitas nações. Então, é interessantíssimo que vocês tragam essas informações, né? E aproveito aqui para falando de uma pessoa que me educou para que eu respeitasse as meninas e hoje respeitando as mulheres. Darcy de Santana, minha mãe, acaba de entrar aí, que é uma referência para mim, né? Mais uma mulher que entra aqui e eu agradeço. Mas aí, eu inicio, Elisandra e Marícia, eu inicio ali com a figura da Marielle Franco. Mas eu fiquei emocionado, não sei se vocês ficaram também, quando eu vejo a figura da Aniele, que é a irmã, né, com um papel preponderante. Uma pessoa extremamente capacitada e agora, por mérito, é destaque como uma das pessoas mais influentes do mundo através de uma revista de nome gigantesco. Eu sei que vocês devem ter trazido as personagens que mudaram e que mudam. Eu queria puxar aqui, eu trago a Aniele como uma referência e trago para vocês transmitir aqui para as pessoas as referências que vocês têm aí nesse papel de valorização das conquistas e a busca pelas conquistas das mulheres. Eu gostaria, antes, Raimundo, de registrar aqui, né, minha querida professora Ana Tessia entrou aqui, que também, né, é uma representatividade na vida nossa, na minha, né, e aqui do pessoal da região. Ana Tessia, que prazer ter você aqui. Você poderia convidá-la qualquer dia desse para poder, porque é excelente, né, uma referência para todos nós.
hoje ela está aposentada, mas é excelente. Quando você traz aí, Adriana, a questão dos professores, nós, né, nos colocamos nesse local mesmo de formação de cidadãos e cidadãs para que o mundo realmente possa receber essas pessoas ao saírem da educação básica ou mesmo de uma universidade, que eles possam reconhecer na mulher, reconhecer em outra pessoa um irmão, um cidadão de bem, porque se nós ficarmos nesse jogo só de cobrarmos no dia 8, né, 8 de março, né, a responsabilidade em relação a nós, mulheres, como vocês trazem aí, nós vamos ficar só repetindo padrões na sociedade. O ideal é que realmente se faça isso, que a gente possa trazer essa discussão para outros momentos, com outros, né, outras pessoas também que possam somar e trazer essa ideia de que realmente nós, como mães, nós cumprimos o nosso papel, educando nossos filhos para ser amigos, respeitosos, para ter amizade, para ter amorosidade dentro daquilo que nós nos propomos, mas também que eles sejam aquele que estende a mão para essas mulheres, como você, Raimundo, acaba de fazer, e dizer, não, a luta, eu também estou nessa luta, para que haja esse reconhecimento deles, que eles também são filhos de uma mulher, né? Quem gerou ele foi um ventre. Né? Então, isso eles também precisam reconhecer. E nós, professores, nós temos aí uma gama de jovens que também podem entender isso, a respeitar. Eu estou aqui com o Gabriel Bezerra também, que foi meu aluno, ele está aqui agora ouvindo, e ele sabe exatamente o que nós falávamos em sala de aula sobre a questão do respeito às mães, que a criança às vezes chega, né, não é o caso do Gabriel, que é altamente educado, mas às vezes o aluno chega em casa, larga a mochila de um lado, tira, né, a farda, põe de outro lado e a mãe sai catando isso. Então eu também faço um apelo a essas mães, como a Adriana também fez, para dizer não, isso não é o seu papel. O papel do aluno, né, da criança, do jovem, é também respeitar o seu lar. Né, respeitando o seu lar, respeitando essa figura que fica em casa, às vezes, até sofrendo com seus maridos. E porque aí as pessoas têm o costume de perguntar, por que não larga o seu marido? Elas, às vezes, precisam dessa renda para sobreviver. O mercado não é aberto para que a mulher possa estar se renovando, buscando umas novas possibilidades. É tudo muito difícil, porque ela passa o tempo inteiro trabalhando, cuidando da família e esquece de cuidar dos seus estudos, de ter uma profissão, de ter uma renda dela. Então, isso é muito difícil também para a mulher, porque foi imposto, isso é histórico, né? E foi imposto a ela que ela teria que ser a rainha do lar. Agora, que rainha é essa, né, que faz todos os afazeres, enquanto o próprio marido, às vezes, chega e fica sentado ouvindo a TV, eu traga meu jantar. Então, isso tudo, inclusive, é ensinado às mulheres, não mais agora, porque eu sou mãe, minhas filhas, quero homenageá-las aqui, né, que elas também não se propuseram a ser a rainha do lar, mas ser simplesmente mulheres que pudessem fazer a diferença, como também, né, a minha nora, que é mãe do meu netinho lindo, que ela também trabalha e tem essa ajuda mútua, porque eu também ensinei a meu filho a respeitar essa mulher. Então, se a gente pode fazer isso, qualquer pessoa também pode fazer. Dizer, não, pegue suas coisas, vai arrumar. Desde pequenininho, né? Vai arrumar seus brinquedinhos, vai pegar, né, suas roupinhas, vai botar a sua fraldinha lá e vai ensinando. E isso é importante que a gente desperte também, porque senão nós vamos ficar sendo só a professorinha maravilhosa que vai ensinar e o salário a gente sabe que não compensa, mas mesmo assim estamos na luta no dia a dia. Eu achei muito importante, Adriana, você trazer sobre essa questão das mães em relação aos seus filhos, né? Eu acho isso de suma importância para que haja uma mudança na sociedade, mas a partir já desse local, né, da infância mesmo. Perfeito. Perfeito. Marise, eu tomo a ousadia de dizer que a mulher referência que traz é a própria Marise, com as suas seguidoras aí, e você citou, né? Você citou uma colega e o Gabriel aí,
Eu digo aqui, gente, e reitero sempre que esse espaço é um espaço democrático, é um espaço aberto a quem quiser trazer um conhecimento que agregue, né, que efetivamente fortaleça os movimentos necessários para um mundo melhor. E ainda trazendo passar aí para a Elisandra ou para a Adriana, quem se sentir mais à vontade aí, eu vi ali, Elisandra, no Livro dos Espíritos, tem uma questão, eu não vou citar o número aqui exatamente, mas Kardec indaga por que as leis humanas elas sofrem tantas alterações. E os espíritos respondem ainda pelo vazio, pela incipiência, pela visão materialista dos homens que habitam ainda aqui a Terra. A tendência com a evolução do homem é que as leis se estabilizem. E aí a gente vê num cenário, eu agora vou provocar, a gente vê um cenário onde a gente tem, no espaço da confecção das leis, um aumento do número de mulheres, que é o ganho, Adriana, que eu falava, um dos ganhos, né? Um dos avanços. Mas a gente vê dentro dessas pessoas que foram eleitas, ainda nessa maioria, mulheres, mas com um pensamento machista. Pensamentos que privilegiam, por exemplo, a misoginia. Olha que coisa, parece um masoquismo, né? Olha que coisa. E aí, eu já provoco. Política pública é o caminho? Assertividade na hora do voto? Autoinclusão no processo democrático? Agora é com vocês. Salles, eu gostaria de trazer uma coisa muito interessante, que nós começamos a falar sobre romantização, tá? Do Dia das Mulheres. E é uma questão que a gente nota, tá? Que isso não é gratuito, tá? Isso não é uma questão de mercado, tá? É algo muito mais profundo. As manifestações das mulheres em busca de direito começaram a ficar maciças no início do século XX. Em 1910, já tem movimento na Alemanha de mulheres trabalhadoras socialistas. 1909, na verdade, 1909. Trabalhadoras socialistas, porque as mulheres trabalhavam de segunda a sábado com uma jornada de 16 horas diária e normalmente trabalhando aos domingos. Não era uma vez por mês, era normalmente trabalhando no domingo. Então, imagine mulheres trabalhando em fábricas, em condições insalubres, por 16 horas. Então, isso culminou em 1910, num encontro internacional em um dos países nórdicos, tá, de mulheres trabalhadoras, socialistas, com 18 delegações, justamente lutando por direito das mulheres, não só na Europa, como na América. Porque é uma realidade comum, tá, em todos os países, em todos os continentes. A greve que as trabalhadoras russas fizeram foi estupim para a Revolução Russa. Não me lembro o nome da sindicalista, que lutava justamente o direito de igualdade, o direito de receber os mesmos salários, que fosse igualada aos homens. Ou seja, a luta é muito antiga. E essa greve que houve, antes a Rússia não seguiu o mesmo calendário que o nosso, mas coincide com 8 de março. Então, muitos associam as trabalhadoras que foram incendiadas na fábrica. Mas, na verdade, ela é bem mais anterior. Então, a sugestão, em 1910, foi que as mulheres, todos os anos, em uma data específica, em todos os países, as trabalhadoras se unissem para lutar pelos seus direitos. E seria o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Esse era o nome inicial da data. Essa data foi reconhecida pela ONU em 1975 como o Dia Internacional das Mulheres, para se lutar por esses direitos que já haviam, discutido antes, de uma jornada equilibrada para as mulheres, melhores salários, eu estava falando de gênero,
e de possibilidades, para eles fossem reconhecidos nossos direitos. Lá, que como estavam o quê? Com camponesas que foram para as fábricas, que tinham ainda que cuidar com 16 horas, ainda cuidar de casa e cuidar de filho. Então, a luta é muito antiga. Tá? Apesar da sociedade mudar e colocar algumas regras, veja bem, a gente começa assim, as mulheres têm o mesmo direito, que começa depois da Segunda Guerra, né? na Declaração de Direitos dos Homens, que homens e mulheres são iguais, depois o Pacto São José da Costa Rica e os outros documentos. E nós ainda estamos lutando por igualdade de gênero. Então, a data que seria para lembrar que foram mulheres trabalhadoras lutando, mulheres que, inclusive, foram queimadas numa fábrica nos Estados Unidos, 146, 120 e poucas eram mulheres, o restante era judeu, isso foi apagado. Então, não se traz a ideia que aquelas são mulheres. Né? Imagine que aquelas vidas se perderam, mulheres marcharam, e essas mulheres não foram, seus nomes não estão nas histórias, mas elas fazem parte da história. Foi graças a elas, tá, que o direito de votar começou com a greve das russas. Então, quando elas ganham com a Revolução Russa o direito de votar, anos depois na Inglaterra, anos depois em outros países. Ou seja, as lutas de uma, né, ela fortalece e ajuda os demais. E essa é uma parte importante. E as leis, infelizmente, não acompanham isso, porque a partir do momento que você começa a colocar no esquecimento esse movimento, essas lutas, e trazer a ideia, né, que aquela que é a mulher boa, é aquela que está de casa, tá, trazendo elementos do Velho Testamento, que não tá, que não se choca com os ensinamentos do Cristo, você acaba tendo aquela posição que essas mulheres, hoje, atualmente, que foram eleitas, elas vão lá com uma missão decretada, porque foram homens que as colocaram lá para que elas preguem o retrocesso. Então, esse é um problema muito grande, que as leis podem ser mudadas por isso. Essas mulheres, elas representam o pensamento de homens. Elas foram colocadas lá para justamente que mulheres tenham perdas de direito. Elas não acham errado que mulher que engravida, aquela que tem seus filhos ganhe menos porque é mulher. Elas não acham que a mulher tem que ser submissa, elas acham normal que a mulher não tenha direito a estudar. Bem, nós respeitamos direito. Se você não quer estudar, é um direito seu. Se você não quer trabalhar, é um direito seu. Agora, você não pode impor isso aos outros em forma de lei. Porque você tira o livro dos estudos e do livro. Perfeito. E geralmente... Desculpa, Raimundo, me empolguei aqui na fala da Elisandra. E geralmente, Elisandra, não é que não querem estudar, não. Essas já são estudadas, já têm o seu lugar ao sol, a grande maioria das que defendem isso, mas fazem isso por interesse político, sem o menor respeito à história, né, das pessoas mais sensíveis, das pessoas mais sofridas, das mulheres mais de renda baixa, que não podem ter acesso. Aí se romantiza essa ideia, né, para se apagar, mas elas têm o seu lugar ao sol, estão aí defendendo interesses totalmente equivocados, sendo que estão em outro patamar, estão em outra posição, e aí querem manter, né, a situação da vulnerabilidade da mulher e do não acesso. Perfeito. Olha, perfeito. Eu estou vendo que está todo mundo afiado aí, rapaz. Está todo mundo afiado, que coisa maravilhosa. Olha, o meu computador aqui, onde eu mando as mensagens para as pessoas, está com 10%. Vai ficar ao conhecer, mas eu não posso perder 10 segundos para eu pegar o carregador ali. Mas eu quero provocar mais ainda. A gente aprendeu. Eu vou botar agora o processo de aprendizado ainda dentro dessa Mas eu também quero lhe provocar depois, viu, Raimundo? A gente também quer lhe provocar depois. Não pode não. Aqui não está no script essa parte, não. Brincadeira, gente. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. As dores provocam o crescimento. Nós adoecemos através desse processo todo que teve aí, outros adoecimentos, sobretudo os adoecimentos mentais, por conta dessa passagem dessa Covid que aos poucos vai indo
a abertura de mente das autoridades sanitárias. Mas a gente aprendeu. O outro processo que a gente teve submisso agora, e que a gente sofreu, nós sofremos porque estamos numa coletividade, e muitos erros dos outros a gente assume porque a gente torna-se submisso a determinados governos. Mas a gente aprendeu também nesse sofrimento, né? Quando chega para a gente posicionamentos contraditórios e retrógrados, como vocês falaram aí, conservadores, que cortam os avanços, e a política pública que vai melhorar esse processo de caminhada fica a perder, né? E as pessoas se preocupam com as suas bancadas, né? A bancada tal, e esquece-se da coletividade. Eu queria que vocês trouxessem mais esse aspecto, e a Adriana não comentou ainda uma referência dela. Eu vou deixar a palavra conhecer e vou pegar o carregador. Mas estou ouvindo tudo. Pronto. Eu vou... Adriana, eu vou começar... Adriana, eu nem vou... diante do que ele falou antes que ele volte, né? Eu pensei que se a gente fosse comentar sobre o TCU Bahia, o que ocorreu hoje, a gente não tinha que contratar um advogado, né? Para poder nos defender. Então fica difícil, né, essa posição também de mulheres que não pensam também nas outras mulheres, e até mesmo para dividir a sua renda, né? Já que a renda é enorme de um lado. Né? Vamos lembrar disso também, né? Ele voltou. É verdade, Marise. Uma referência, Raimundo, eu quero começar até por essa referência para fazer justiça à mulher responsável, né, assim, por tudo que eu sou hoje, que é a minha mãe. A maior referência que eu tenho hoje é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher que foi mãe solo, né? Minha mãe me criou sozinha, meu pai já chegou, enfim, não quis assumir a responsabilidade. Eu conheci meu pai já adulta, hoje a gente tem até uma boa relação, sem ressentimentos, graças a Deus, mas a minha mãe sempre prezou pela minha educação, pela minha formação, sempre me direcionou, né, no caminho, me orientando para tomar boas decisões, me ensinando a tomar boas decisões para ter bons resultados. Então, assim, a minha maior e primeira referência, com certeza, é a minha mãe. E aí, aproveitando, né, falando em política pública... Qual é o nome dela, Adriana? Adriana, qual é o nome dela? Maria de Lourdes, baiana também, viu? Dona Maria de Lourdes, muito obrigado por trazer ao mundo uma pessoa tão amiga e politizada como a nossa amiga Adriana. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, Raimundo. E assim, a gente fala sempre, né, quando a gente pensa em referência, a gente sempre pensa em alguém com aquele nome, né, que fez sucesso, tal como já foram algumas mencionadas. Nesse campo, eu quero trazer a Anísia da Silveira, né, que foi uma pessoa... Foi uma pessoa de luta também, uma mulher nordestina também, nascida em Maceió, né, que revolucionou o tratamento psiquiátrico, né, e isso, assim, humanizou, né, o tratamento psiquiátrico. A gente teve aí um susto em pouco tempo, né, com esse negócio da volta dos manicômios e tal, a gente teve um susto, mas graças a Deus passou esse susto, né. Eu trabalho também com pessoas, com crianças com necessidades especiais, e aprendi também em relação ao que é, né, a luta de uma mãe de uma criança com necessidade especial. Então, assim, a gente fala sempre de nomes, né, eu trouxe Nise da Silveira para ilustrar uma referência entre várias mulheres maravilhosas que eu tenho certeza que vocês irão mencionar também, mas eu também quero exaltar essas mães, né, desses alunos meus que lidam todos os dias com seus filhos, a gente acompanha ali a luta de perto, e de outras mães também que estão aí na luta, né, para
cuidar dos seus filhos. Então, essas mulheres, assim, invisíveis para a sociedade, às vezes, que não são aqui, que a gente não consegue trazer um nome, mas que está aí registrado nos rostos de várias mulheres que a gente encontra todos os dias, né, nesse sofrimento, tendo que dar conta dos seus filhos, da sua jornada de trabalho, muitas vezes, da sua jornada em casa. Então, são realmente mulheres que merecem todo o respeito nosso. E em relação agora, até já me empolguei falando da referência, e aí retoma um pouquinho, Raimundo, o que você havia falado, por favor. Raimundo, só um minutinho. Adriana, vamos acrescentar a todo esse processo que você trouxe para a gente, que elas ajudam, né, auxiliam seus filhos, e elas defendem eles, mas ela também tem que lutar contra um preconceito, né, que infelizmente é imposto, a sociedade impõe a essas crianças, né? E aí a gente vê também um grande problema, né? Não respeitar as crianças simplesmente por terem algum problema. Ou alguma, não sei qual é o termo que não ofenda, mas são crianças com autismo ou crianças com qualquer outro tipo de necessidades especiais. Está lembrando desse nome, obrigado. De necessidades especiais. Eu ainda enfrento esse preconceito, eu ainda defendo os seus filhos, que eles não podem, né, nem saírem sozinhos ou os bullying que eles sofrem, né? Ou outros preconceitos na sociedade. Isso realmente é grave. Essas mães são realmente guerreiras, viu? Com certeza, Maria. Perfeito. Perfeito. Eu falava, valeu, Marisa, pela complementação. Gostaria de mandar um abraço aqui à minha irmã, Rosiane Massariol, também uma das apresentadoras do programa Conhecer, juntamente comigo, há 9 anos. Ela entrou agora aí, e aqui a gente manda um abraço a mais uma mulher que está nessa luta e nessa batalha também, que se importa. Rosiane Massariol. E aí eu falava, Adriana, a importância da inserção no processo democrático como a efetiva responsabilidade da criação da política pública com mudança do status quo que está aí, né? Pronto. Com certeza, políticas públicas são necessárias, né, Raimundo? A gente fala eu acho que tudo começa pela educação. A educação, inclusive, ela gera consciência da necessidade de políticas públicas para se reparar um erro, né, um ato falho, uma negligência que foi cometida no passado e que continua sendo cometida atualmente. Então, assim, tem a questão da educação, né? As pessoas, elas não conseguem ter consciência das suas necessidades. Por exemplo, a lei de cotas, né? Que até, às vezes, continua sendo pauta de maneira equivocada. As pessoas não sabem ainda a importância de se ter cotas em universidades, para se dar acesso a pessoas que sofreram, né, historicamente, né? E aí as pessoas não entendem, às vezes, eu me posiciono contra a lei de cotas, eu me posiciono contra isso ou contra aquilo, porque não conhece. Então, a porta de entrada é a educação. A gente primeiro precisa entender o porquê que nós precisamos de determinadas políticas públicas para se corrigir erros, né? Então, assim, a gente tem conseguido alguns avanços, né? A gente volta novamente para a questão de temos alguns avanços tímidos, como, por exemplo, a questão da lei de cotas. Hoje, se falar tanto dessa questão racial, também é muito importante, né? Tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que não fala, que fica escondido embaixo do tapete, assim como a própria questão da inclusão de pessoas com necessidades especiais, incluir uma pessoa com necessidade especial ainda é muito difícil, porque às vezes a gente não sabe como incluir. Às vezes a pessoa está achando que está incluindo, mas ela está excluindo.
Às vezes a pessoa acha que integrando está conseguindo incluir, mas a integração não é inclusão. Enfim, aí se cria um monte de problema. Então, a conscientização é o primeiro passo. E essa conscientização, ela é através da educação. Perfeito. Educação. Educação. A chave, né? Pronto. Esse educa evolui, né? Já dizia Kardec, né? Exatamente. Marisa ou Ele Elisandra, notou que a doutrina espírita foi codificada por um educador, né? um educador, um pedagogo, exatamente. Esse rapazinho aqui. Pestalozzi, Pestalozzi, né? o discípulo dele está aqui, Nilton. Isso, discípulo. Pestalozzi, a quem a gente agradece sobremaneira. Elisandra Lins. Então, sobre política pública, você como aquela... exige uma... Quando a gente fala de política pública, né, como bem a Adriana colocou, a Marisa colocou, exige uma análise não só educar, tá, mas a gente lida também do outro, que é mais profundo, que eu acho que é justamente a questão ética e moral de cada ser. Certa feita, eu assisti aqui em Alagoinhas uma palestra da ministra Eliana Calmon, né, baiana ilustre, né, falando de meu nome, né, jurista, e ela falando sobre segurança pública. Então, nós esperávamos que ela fosse trazer, né, olha, o problema é esse, o problema é fulano de tal, é Beltrano, e na verdade ela começou com indagações. Bem, se nós tivermos um policiamento eficaz, tá, assim, no Estado brasileiro, será necessário você pagar seguro de carro? Será necessário você ter equipamento de monitoração? Será necessário você ter carro forte? Ela começou com essas indagações. E no final, levando a gente a refletir que se algo funcionar muito bem, muita gente vai perder dinheiro, posição, explorando aquilo que justamente fragiliza a segurança pública. Então, da mesma forma, a quem interessa, e as mulheres não tenham, por exemplo, que trabalham, não tenham creches para lhe dar um lugar para colocar seus filhos, creches, se existente, que tenham professores né, que tenham condições de cuidar dessas crianças, não sobrecarregados, previsto para, por exemplo, uma quantidade e haja mais para atender, e eles acabam sendo forçados a dar conta de uma... Não tem como eles darem de qualidade, que estão com excesso. Então, não tem condições. A quem interessa que essas mulheres não tenham conhecimento, tá, que possam pedir seus direitos? A quem interessa, tá, que elas continuem sendo vítimas de violência? A questão é a quem interessa. Porque esse que interessa, a gente vai entender a questão de ausências de políticas públicas ou políticas públicas que necessitam melhorar muito, ou aquelas que são existentes e de um dia para a noite elas são tiradas do Estado brasileiro. A quem interessa? A quem interessa ter a ausência de merenda? A quem interessa que um ovo seja dividido para 4 crianças? A quem interessa? A quem interessa fragilizar crianças? Porque a gente pode falar de educação, mas se eu não permitir que essas crianças tenham alimentação em casa, mesmo a mãe trabalhando, tem alimentação em casa, esses professores vão ter condições de ensinar para essa criança que sequer é alimentada, sequer vai se desenvolver com condições de adquirir aprendizado? A quem interessa? Então, a mulher sofre com tudo isso, que ela tem que trabalhar, ela tem que contar com um sistema que é deficitário e ela tem que matar um dragão por dia. Perfeito. A quem interessa. A quem interessa. A quem interessa. Obrigada, viu, Guilherme? Um beijo. Eu estou mandando aqui meu fã-clube aí. Que tá... Grande abraço. Gostaria de mandar um abraço aqui nosso amigo Jorge Biratã, grande radialista aí, grande educador também. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado a você aí presente na nossa live. E eu queria aqui, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não posso, porque eu sou anfitrião aqui da live, eu abri a live, eu não posso sair. Mas eu não posso, Elisandra, acho que vai ser eu e você para negociar aqui, para ela vir falar, porque ela é pessoa
importantíssima, a minha amiga Rosiane Massariol. Eu queria ver Eu se você saio podia... pra entrar. E depois você volta para poder ela entrar. Vou ver se ela está aí. Se Rose ela tá está aí aqui. conosco aí. Rose, você está conosco aí, por favor, dê um alô para você entrar aqui para poder... E o Instagram permite 5, né? Ficariam aqui nesse meio aqui, assim, né? Também já quero demais. Na verdade, Então, sim. É verdade. É legal. Na verdade, porque a Essas minha discussões, amiga... Fale. essas discussões são realmente, né, super importantes para que a gente também leve a esse pensamento a todos, né, que possam não só estar nos assistindo, mas também que possam, os que estão nos assistindo, mas que também possam transmitir isso que nos incomoda. Eu gostei muito quando você traz ali sobre essa questão do questionamento, né? Quem pense, raciocina sobre a questão ético-moral do indivíduo que transita, né, na sociedade, e eu me lembro muito do ECA. Será que a gente precisaria de um ECA? A quem interessaria o ECA? Será que nós precisaríamos de um ECA para respeitar e cuidar, acolher as crianças? Então, é um ponto também, você falando, e aí vem, né, todo esse processo na cabeça da gente. Né? Para que tanto ódio, né, que vai sempre macular o cidadão na sociedade? E ele mesmo é que também contribui financeiramente para que isso realmente se sustente. Né? Infelizmente, a gente ainda precisa evoluir muito, moralmente, né, criticamente, mas precisamos realmente dessas reflexões. Vamos fazer um programa depois? A quem interessa o quê? Com certeza. A quem interessa... Eu peguei aqui as palavras-chave aqui, né? A quem interessa a educação, a autoinclusão. Eu estou anotando tudo aqui no meu... Importantíssimo. Eu vou chamar aqui a minha amiga Rosiane Massariol. A Adriana ainda não conhece nem Marise, provavelmente, né? Eu Ela é uma conheço. psicóloga Sim. e... Conhece já? Eu conheço, ela já esteve aqui na região algumas vezes, aqui na região de Ribeira do Pombal e tudo. E também a conheço do grupo da FEB, a gente participa junto das reuniões. Conheço, certo. Sim. Rose, confirme aí, Rose, para você. Você não pode entrar agora, não? Ela está dizendo que não pode entrar. Não posso entrar, estou amando o debate. Rosiane Massariol. Exatamente. Então, mas estamos homenageando também você, Rosiane. Também você. Deixa eu ver se ela vier rapidinho, a gente... Pelo menos para ela dar uma alô aqui. Não sei se ela está... Ela escreveu aqui que não podia. Ela escreveu. Não posso entrar, estou amando o debate. Pronto. Vamos então, continuar. Eu vou chamar a Elisandra aqui de volta. Pronto. Tá. Para a gente continuar esta reflexão. E vamos precisar de uma meditação depois sobre tudo isso, né? Levando isso também para os... Ai, cadê? Elisandra. Aqui na tela, viu o Marise? Eu acho que a Elisandra queria passar para a direita, viu? E deixar você na esquerda. Não, eu me deixo na esquerda mesmo, viu? Me deixa na esquerda, viu? Não, aqui, ó. Por favor. Então, eu gostaria de trocar de lugar com você também, viu, Raimundo? Vamos trocar de lugar aí. Tá ótimo. Excelente essa noite, gente, com as reflexões. Eu trouxe, quando você falou, Adriana, Nícia da Silveira, é uma referência para psicologia, para psiquiatria. Ela humanizou, né, a saúde mental, humanizou o que as pessoas chamam da loucura, né? Ela trouxe uma nova visão, uma nova perspectiva. E a gente deve muito a ela. Mas um tema que está essencialmente, e a gente faz parte aqui, nós três aqui, viu, Elisandra? Do setor de ecologia, espiritismo e ecologia,
Então, falar de ecossistema e falar de todos os temas que estão ligados às questões de meio ambiente, não tem como a gente não falar sobre a freira Dorothy Stang, a Sim. grande, né? E aí eu vou pedir licença para ler alguns de um poema que eu fiz aqui, alguns de vocês já acessaram, que eu vi lá. Eu ler rapidinho sobre o papel preponderante que esse espírito iluminado, católica e com a visão aflorada do que a doutrina espírita prega, que somos espíritos imortais, no proceder dela, né? Sócrates existia antes da doutrina espírita,